Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Leandro e a mim está falando. Este é o programa Meu Time de Botão. Edição sei lá quantos, porque eu tenho que ser coerente com as coisas que eu digo. E eu não gosto dessa coisa de ficar chamando o programa por número, porque uma hora isso vai perder totalmente o sentido. O cara entra agora e vai querer ouvir o time de botão 18. Que diferença faz se é o 18 ou se é o 17? O Paulo Júnior está concordando comigo, está quase cedendo e está ao meu lado. Paulo Júnior, você é loirinho, né? Você tem loirinho? Você tem um cabelinho... Agora, se você é o Leandro e a mim, eu sou o tire seu time, né? Porque a vinheta fala, Leandro e a mim, tire seu time. Eu sou o tire seu time. Um nome grego. Um nome grego. Aliás, o ouvinte que saiba que Paulo Júnior chama Paulo Sérgio, né, Paulo Júnior? Paulo Sérgio por causa do cantor, né? Por causa do cantor? Quer dizer, meu pai por causa do cantor, né? Nossa, mas o Paulo Sérgio é muito velho. Eu falei de brincadeira, né? Por nada. Na verdade, meu avô errou o registro, né? Ah, é? Era pra ser Paulo Roberto e Luiz Sérgio, mas chegou um pouco embriagado, né? Vô Antônio, ainda vivo, e inverteu o nome dos filhos. E foi mantido pro neto. Ah, foi mantido, né? E ficou o Júnior. Muito bom. Paulo Sérgio Júnior, você, por ter esse cabelo levemente loiro, digamos assim, já deve ter sido chamado de galego em algum lugar, né? Já foi. E alemão, né? Alemão é titula, como dizem por aí. E nós falaremos sobre a Galícia, sobre um time galego com um tempero brasileiro, com um toquinho de dendê. Eu tô cheio de chavões hoje eu acordei cheio de clichês. Falaremos do La Coruña, Paulo Júnior. E aí, você nasceu tarde demais, você nasceu em 88, né? Depende do ponto de vista, né? É cedo pra quem nasceu hoje, né? Pois é, porque... Aliás, isso é muito louco, pensar que tem alguém nascendo agora, né? Tem alguém nascendo exatamente no momento da gravação, e quando você estiver ouvindo, pois também. É. E nesse meio tempo já também, né? Nesse meio tempo nasceu mais 3, na China. Ô, Paulo Júnior... você não viu, você não estava em condições psicológicas, você era uma criança ainda e não viu a final do campeonato espanhol de 94, em que passou na Bandeirantes, foi uma comoção, porque o La Coruña chegou na última rodada na frente, só precisava ganhar para ser campeão, e o Bebeto, que perderam um pênalti na penúltima rodada... Bebeto! Pois é, às vésperas da Copa do Mundo, era o titular da seleção e um deus na Galícia, o craque do La Coruña, falou assim, não vou bater. Aos 45 do segundo tempo, ele falou, já perdi na rodada passada, não quero cobrar esse pênalti. E o Donato, que era o cobrador, o grande jogador do time, também não estava em campo e sobrou pro zagueirão, sobrou pro Djukic bater. Falei, então deixa que eu bato. Zagueirão, canhoto, todo torto, você imagina o que deu, né? O Canizares, se não me engano, era o Canizares, goleiro do Valência. Não, era o Gonzalez, goleiro do Valência. Defendeu e o título saiu da Galícia, foi parar nas mãos do Barça. O Barcelona se sagrou o campeão. E o Bebeto foi para a Copa do Mundo. Veja você, Paulo Júnior. Se o Baggio faz o gol na disputa em pênalti contra o Brasil, era o Bebeto ele que ia bater. Nem 2 meses depois de ter pipocou, né? Ah, pipocou, essa coisa não se faz, né? E é claro que o ouvinte é ligado nesses times históricos, mas lembrar que do outro lado Romário era campeão, né? Então eles vão à Copa recém-saídos de uma disputa por título. A tabela aqui é impressionante, o La Coruña assumiu a ponta na rodada 14, foi líder da 14 a 37, perdeu exatamente na última rodada, então foi, sei lá, rodada 14 é coisa de... outubro, novembro, era líder desde muito antes do Ano Novo e foi perder lá em abril, maio, junho, quando acaba o campeonato. Rolou aquela manchete, né? La Coruña passa o Réveillon na liderança, né? Ah, rolou, né? E deve ter rolado aquela... Quando ele ganha a liderança, o dorme na ponta, né? Dorme na ponta. Esse domingo, o Corinthians jogou às 11 da manhã, foi maravilhoso, né? Porque teve a manchete, Corinthians almoça com 8 pontos. Que coisa! E o mais legal é, depois que acaba a rodada das 6, você lembrar de voltar lá pra mudar as chamadas, né? É verdade. Porque aí já não almoça mais com 8 pontos, já diminuiu. O programa Meu Time de Botão não vai falar sobre o La Coruña do Bebeto, mas essa introdução é necessária,
porque a cidade de La Coruña toda mastigou esse chiclete amargo por 5 anos, essa perda absurda com pênalti. Lembra daquele chiclete que deixava a língua azul? Azul, e tinha um que era de pimenta, mas não era uma cascata. Que sacanagem, né? Ainda bem que eu não tenho filho ainda, viu? Porque... E tinha um pirulito que você colocava, você chuchava assim o pirulito num potinho de brilhante e ficava estalando a boca. Você lembra desse? E tem gente que tem saudade desse tempo ainda, né? Tem gente que tem saudade, exatamente. O La Coruña demoraria ainda 5 anos para conquistar o Campeonato Espanhol. É esse o time de Botão, um time que trouxe Djalminho. O Djalminho a gente vai falar mais para frente sobre sua chegada e permanência na cidade galega de La Coruña, mas antes ouviremos uma banda de La Coruña chamada Herdeiros da Cruz, ou Herederos da Cruz. A música é De Jalícia ao Estranchero. Os Herdeiros da Cruz é uma banda de rock eu precisaria do Matias aqui para explicar o que é uma banda de rock barbanza, mas era muito conhecida nos anos 90, os anos em que o La Coruña arrebentava a boca do balão. Vamos ouvir Herdeiros da Cruz. Começaram os mais velhos, conquistando o estrangeiro, invadindo continentes, prata e uns poucos ferros. Esta é a história dun joven labrejo que antes de embarcar já fora marinheiro. Eu fico pensando, Paulo Júnior, no Djalminha chegando em La Coruña e recebendo um CD pra ouvir no carro, né? Dessa música. Que música, hein? Tava feia o cenário musical na Galícia. E um clube na Galícia nunca teve exatamente a moral igual teve nessa época. O outro time grande ali daquela região é o Celta, né, de Vigo, e nunca foram times tops num país praticamente polarizado em Barça e Real Madrid, com um ou outro momento de Atlético de Madrid, Valência e alguns outros por aí. Mas era a melhor fase, sem dúvida nenhuma, de toda a história, era e foi a melhor fase de toda a história do La Coruña, a década de 90. Os meus amigos mais chegados, Paulo Júnior, conhecem a história minha com a camisa do La Coruña. Não sei se você conhece essa história. Você conhece? História boa que não vai ser contada. Não dá pra eu contar aqui, mas se você me mandar um e-mail e for um cara que eu conheço, eu posso te contar em off. O Javier Irureta foi o técnico desse time. Ele chegou para a temporada 98-99 e mudou bastante o cenário. É bom a gente fazer uma justiça com o La Coruña do Bebeto, né? Eles conseguiram ganhar uma Copa do Rei no ano de 95, na temporada 94-95. Pelo menos o Bebeto não saiu de lá com as mãos abanando. Ele voltou para o futebol brasileiro com algum título, além da idolatria que ele tem lá em La Coruña. E junto com o Irureta, você consegue ver as contratações que a gente teve lá, o Paulo Júnior? Contratações da fase Irureta. Da fase Irureta, porque ele chegou e já trouxe, por exemplo, o Manuel Pablo, que a gente discutiu aqui fora do ar, que é o jogador que o Biglia gosta muito, o Felipe Bigliazzi, né? Um jogador que era... É a cara do Biglia, né? É a cara do Biglia. Tanto um lateral quanto um zagueiro, um jogador híbrido, um jogador que o Bielsa adoraria. E também Henrique Romero. Chegou o Henrique Romero, um lateral, né? Lateral pelo lado esquerdo do campo, se não me falha a memória, mas posso estar enganado. Turro Flores. O Turro Flores, que era... Esse sim o Biglia adora, porque era o jogador do Vélez. Foi um dos grandes nomes do Vélez naquele time, que inclusive galgou degraus continentais também. Praticamente o Vélez Sarsfield é uma espécie de La Coruña sudaca, né? E o Pauleta, que ele mesmo. Cara, o Pauleta é brincadeira. Né? O Pauleta tá em quantos, meu time de botão, mais ou menos? O oitavo já? Dá pra fazer uma temporada só de Pauleta, cara. Que coisa. E o time do La Coruña fez uma campanha apenas razoável no Campeonato Espanhol
E ficou, Paulo Júnior, em qual posição, com qual campanha? Você tem esses dados aí em mãos ou não? 9899? 9899. 9899, o espanholão Deportivo La Coruña, sexto colocado, 17 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Marcou 64 pontos. O Barcelona disparou, foi a 79, mas são só 4 pontos abaixo do Real Madrid, que foi o vice-líder. Então, Real Madrid 68, Mallorca 66, Valência 65, Celta 64, Deportivo 63. Então, tava no bolo ali. Dá pra dizer que não ficou longe de ser vice-líder, não. E pegou Copa da UEFA, o que era um alento pro time, que era um pouco caro, né? O time não era dos times baratinhos, não, e tinha que segurar a sua grande estrela, por exemplo, o Djalminha, que era uma aposta grande que ainda não tinha rendido os frutos que precisava. O Djalminha, que foi sem escalas de Guarulhos, do aeroporto de Cumbica, para o Riazor. Diretão. Diretão, depois de montar... Julho de 97. Julho de 97. Depois de participar do maior Palmeiras que os meus 30, quase 31 anos de vida já viram. Que loucura, hein? Para a temporada seguinte, Paulo Júnior, o presidente do La Coruña não só manteve a base, como trouxe jogadores como do porte de Jokanovic, o volante que poderíamos dizer na época era um iugoslavo, o meia Vitor Sanches, que Djalminha, sempre que é perguntado, fala que era um ajuda e tanto, um grande meia que foi pouco reconhecido pela própria seleção, um baixinho, bom de bola mesmo, e o atacante Roy Mackay, que nunca foi um titularzaço da seleção holandesa, né? Mas era fazedor de gol, né? Sempre foi, né? Era difícil... É aquele cara que à primeira vista, um torcedor mais romântico vai achar que ele é meio grosseirão, né? Que ele é um 9 muito clássico. Mas teve fase de bom centroavante, sim. Técnico, desloca o goleiro, gol de cabeça. Sem contar com os remanescentes da época do Bebeto, do time do começo da década de 90, que, por exemplo, Mauro Silva, por exemplo, Donato, por exemplo, Fran, o Djalminha continuou, tinha também o zagueiro marroquino, que, pô, é fantástico, um zagueiro marroquino, né? Pra minha infância, o Marrocos não era tão pertinho da Espanha assim, né? O Naibé, o quarto zagueiro marroquino, o goleiro era camaronês, o Songo apóstrofo O, e o Flávio Conceição, ele também mesmo fazia parte deste timaço. Chegou, Paulo Júnior, a temporada 99-2000 e é disso que se trata o meu time de botão. É nesse momento... Passou o prefácio? Passou o prefácio. É nesse momento que o La Coruña se torna um time de botão, um time para a memória de todo mundo, pois se sagra o campeão espanhol de futebol. Estreou com 4-1 sobre o Alavés em casa. Esses Alavés da vida, né? Também qualquer um. 3 gols do Mackay e 1 do Djalminha. E a manchete na segunda-feira do jornal da região lá era Galegous. E aí, fazendo escola. Já, né? Fazendo escola, e já era o princípio da, digamos assim, idolatria da cidade também pelo Roy Mackay, que mal tinha chegado. Os primeiros 10 confrontos do campeonato, as primeiras 10 partidas, foram um pouco irregulares. O La Coruña empatou, perdeu. Mas se você for olhar a campanha, é muito parecida com essa que você acabou de contar de 5 anos atrás. O La Coruña agarra a liderança na rodada 12... E vai embora. Vai embora, né? Tem ali o Barcelona tem uma variação, vai segundo, terceiro, quarto, quinto. O Valência arranca. O Valência chega a ser na virada do turno 9º colocado, mas depois arranca até o 3º lugar. O Zaragoza acaba na 4ª posição. Real Madrid varia ali, 7º, 4º, 5º, termina em 5º. Então, do 2º para baixo, muita irregularidade. O Barcelona chegou, por exemplo, faltando 14 rodadas, estava no 4º lugar. Acabou vice-líder. Mas o La Coruña disparou mesmo, da 12ª à 38ª, diretão na liderança. Diretão, um pechaço completo para fazer a brincadeira, porque o estádio fica do lado, né? O estádio fica do lado do mar, é bem bonito. E na época não era coberto ainda, não, em 95 não era coberto, acho que em 2000 já era. E então dava para ver a praia assim, de alguns ângulos da câmera, tudo. Enfim. Eu tenho uma curiosidade sobre o artilheiro. Artilheiro Balesta, do Racing. Sim. Primeiro jogador do Racing a ser o artilheiro do Campeonato Espanhol, 27 gols. Sabe quantos de pênalti? Não. 11. Nossa senhora. É brincadeira. O Wagner Diniz jogava no... É brincadeira, ó. Aí Catanha fez 24 mais 3 de pênaltis. Hasselink do Atlético de Madrid, 24 mais 4 de pênalti. O Roy Mackay, nenhum gol de pênalti.
Imagino que o Djalminha que pegava os pênaltis. Só pode ser. E fez 22 gols, ou seja... Ainda mais se tivesse destacado. batido um pênalti ou outro, talvez teria sido artilheiro do campeonato. Tira os pênaltis aí, ele é artilheiro, não é isso? Tira os pênaltis, ele é artilheiro. Artilheiro. Se os 3 da frente não tivessem feito, ele era o artilheiro. 22 gols em uma temporada de Campeonato Espanhol do Maccabi, e o jogo perfeito do La Coruña veio no retorno, no mês de fevereiro, contra o Real Madrid em casa. O Real Madrid que tinha Casillas, o Hierro, o Roberto Carlos, o Redondo, o Raul, o Morientes, que entra na história como protagonista daqui a pouco, quando o Mônaco faz 8-3 no La Coruña, mas esse é um fato para depois. Acontece que foi um massacre. O La Coruña pegou o Real Madrid de jeito, enfiou 5-2, e foi meu programa dominical futebolístico, viu, Paulo Júnior? Eu não assisti São Paulo e Avaí, eu não assisti a rodada do Campeonato Brasileiro, não, mas assisti esse jogo porque ele tem no YouTube. E que saudade do Djalminha, viu? Que jogo, muito participativo, muito interessado em buscar a bola com volante, um jogador... E é engraçado que por causa da... Depois a gente vai falar mais da sequência dele, mas por causa da briga no La Coruña, por causa do caminho que ele deu para a carreira dele ali depois da Copa de 2002, é um cara que acabou jogando pouco, né? Assim, do ponto de vista de auge mesmo, né? Porque talvez não dá 10 anos, né? Do tempo que ele surge no Guarani para, digamos, o sumiço do Djalminha, que enfim, passa ali a Copa de 2002, a frustração de não ir para a Copa, acaba o clima na Espanha e ele acaba indo jogar em outros cantos. Acabou que jogou pouco, né? É verdade. Teve, a ação deve ter sido ali, sei lá, 9. É verdade. O Alex, por exemplo, também jogou pouco em termos de seleção e tudo mais, mas jogou 2 Copa América K10, né? E jogou tantos anos na Turquia, sei lá, Pois 6, 7 anos, enfim. E o Djalminha nem isso, né? Não conseguiu, depois do La Coruña, se firmar, né? Ser marcante em algum lugar. O primeiro gol... Mas joga muito showball, viu? Joga muito showball. Que vale a mesma coisa. E a jogada que ele fez no primeiro gol desse jogo, La Coruña 5, Real Madrid 2, entrou pra história do futebol espanhol, que é um passe, ele tá no meio de 4 zagueiros e ele dá uma carretilha. Essa carretilha encobre os 4 zagueiros e encontra um atacante na ponta direita. Assim. Parece que ele vai dar um chapéu, mas na verdade ele dá um passe. É maravilhoso, é de cinema, e o chute é travado pelo Roberto Carlos e a bola espirra. E na sequência da jogada sai o gol. A gente vai ouvir desde do momento da carretilha até a hora do gol marcado por Maccabi, 1-0 do Deportivo contra esse Real Madrid, o jogo da temporada, o jogo da campanha. ¡Ay, madre mía, la de Djalminha para! ¡Ay, madre mía, la que acaba de hacer Djalminha! Esto se lo inventó, lo hizo por primera vez en España Vicente del Bosque, que hoy está en el otro banquillo hace muchos años, y hoy acaba, a punto ha estado de hacerlo Djalminha. El balón para el Deportivo, Djalminha que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Guti con problemas, intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale, lo recupera el Deportivo, juega Surre de la banda, ahí va el centro de Víctor, primer palo, remate, y el gol del Deportivo, marca Maccabi. Pero me quedo con Djalminha, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido, ¿eh? Marcó el Deportivo de La Coruña, se adelanta Maccabi, jugada del Depor por la derecha, cruzando como un auténtico ariete del segundo. O que eu acho legal desse áudio é que o comentarista entra na hora do gol, ele comenta antes do narrador anunciar. É o auge da vida do Djalminha, você acha esse lance? Eu acho que é um lance que a gente aqui no Brasil é meio idiota com essas coisas, acaba não... Né, se acontece no Barcelona, a gente, por exemplo, os lances do Rivaldo no Barcelona, a gente não esquece, tá sempre passando. Essa jogada talvez seja a jogada mais emblemática, da campanha mais emblemática da história de um time espanhol, sabe? Eu acho que é o grande lance da carreira. Tirando... Teve um gol que ele fez em Londrina contra o Fluminense, né? Mas eu acho que é meu coração falando, né? Esse jogo com o Real Madrid acho que é um pouquinho mais importante do que aquele jogo de meio de campeonato brasileiro. Mas é impressionante o lance. É impressionante, né? Você viu, eu vi que você viu aqui. Né? É impressionante. Maravilhoso, maravilhoso. Djalminha. Ele estava guardado em algum cantinho da minha memória. Onde é que fica, né? Aí o cara explica, né? Nego estuda o cérebro, já tem robô andando, né? O Nicoleles, né, fez um robô chutar uma bola. Agora, onde estava guardada a carretilha do Djalminha na minha cabeça? Hein? Porque eu lembrei na hora que você falou, mas a hora que eu revi, veio um estalo, assim, já lembrei de tudo de novo. Cerebelo, né? Tinha o cerebelo nas aulas. Eu entendi. Parecia que o cerebelo não podia, se tomasse uma martelada no cerebelo, era morte. Acabou, morte certa. Acabou mas, tudo. Mas eu não tenho muita certeza se é exatamente isso.
Na Copa do Rei, o Deportivo caiu nas oitavas de final, perdeu pro Osasuna, e disputou a Copa da UEFA por ter ficado em sexto na temporada anterior, 98-99. O revés foi meio dolorido, foi uma castimbada do Arsenal 5-1 para cima do La Coruña no jogo de ida, e 2-1 na partida de volta não foi suficiente, mas estava tudo bem para a torcida, já que a liderança estava segura, o time estava até com algumas rodadas, com alguns pontos folgados, a chamada gordurinha, Paulo Júnior, que o La Coruña gordurinha. tinha na frente. Mas faltando 9 rodadas para o fim, o Barcelona pegou o La Coruña em casa e venceu. E aí ficou aquela pressão, né? Faltando menos de 10 rodadas para o término da competição, a distância era alcançável, era possível. E nos 5 jogos seguintes, outras 2 derrotas, além de 3 vitórias, diminuíram a distância do Barça para 7 pontos. 7 pontos, faltando 3 rodadas, caramba, basta você ganhar um jogo. Pois é. Ganhar um jogo, tá resolvido. Mas o título, a chance do título contra o Zaragoza, que era o terceiro colocado em casa, foi jogada no lixo por causa de um 2-2 com 1 a menos. 1 a menos por quê, Paulo Júnior? Você sabe por quê? Ele mesmo, né? Djalminha causou na comemoração, né? Ele tirou a camisa, né? Já tinha amarelo. Já tinha amarelo. E você acha que o jornal no dia seguinte, alguém estampou que ninguém quer ganhar esse campeonato? Isso é uma cascata, né? E a torcida do Celta de Vigo com flanelinha na mão laranja, né? Tipo, tá guardando a vaga pro Barça. Essas palhaçadas de torcida também, né? Se esforçou, mas... Deu certo. O 2-2 deixou a distância cair para 5 pontos. E na penúltima rodada, mais um empate, e o La Coruña precisava ratificar, só poderia gritar campeão e ratificar o título na última rodada contra o Espanyol em casa. O Barcelona e o Zaragoza tinham chance desde que o Deportivo perdesse. O Deportivo perdendo, o Barcelona era campeão se ganhasse. O Deportivo e o Barcelona tropeçando ou perdendo, o Zaragoza tinha chance com uma vitória. Mas não aconteceu nada disso. 19 de maio de 2000, 36 mil torcedores no Riazor, Deportivo, La Coruña e Espanyol em campo, e a equipe da casa com a chance de ser, pela primeira vez em sua vida, campeão espanhol. O Donato, Paulo Júnior, foi o homem que abriu o placar de cabeça. Vamos ver o gol? Vamos lá. Víctor, el encargado de intentar ejecutar, ahí está Víctor, va a golpear con la pierna derecha, 5 hombres del Depor, busca la pelota arriba, la pone Víctor, balón al segundo palo, gol, 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 de Donato, gol, 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 se la pone Víctor a Manuel Pablo, a pura línea de fondo, levanta la cabeza, hace un recorte, pierna izquierda abajo, Macay remata, gol, 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 gol. Tá aí também o segundo gol, o gol do Roy Macay. Eu acho muito legal que o sonoplasta, né, o homem que faz o barulhinho, começa a apertar o botão. É a maneira dele. Acho que da primeira vez que ele fez isso, chamaram chato, hein? Na segunda viram que era uma beleza, né? E no gol do a título, tormenta do gol, né? E no gol do título tem mais que dar pane mesmo no sistema. Nós estamos falando de 99 e 2000, 15 anos atrás, não existia podcast nessa época, dava problema em rádio, sim, a narração do gol estourava, apareciam essas interferências. Não é só no YouTube, não. 2-0. Que momento, só um adendo, claro, passando aqui pela tabela. Maior goleada fora de casa dessa temporada, Zaragoza 5, Real Madrid 1. É um jogo famoso também, um 5-1 do Zaragoza dentro do Santiago Bernabéu. Coisa que é difícil de imaginar hoje, né? Hoje, Real Madrid em quinto, levando 5 do Zaragoza, que ficou em quarto. Imagina hoje a crise que se instala no vestiário do Real Madrid, levando 5 de um time desse tamanho. Hoje é praticamente impossível pensar nisso. O Zaragoza, quem sabe um dia apareça no som das torcidas também. Mas e tomara que volte para o lugar de onde jamais deveria ter saído, né? O meu time de botão no Zaragoza, que foi campeão da Copa da UEFA nos anos 90. Não lembro exatamente o ano. Mas ele já foi coadjuvante aqui, porque a gente já falou sobre o time que o Zaragoza enfrentou na Supercopa. Mas isso não interessa agora, não vem ao caso. Placar final 2-0, La Coruña campeão espanhol. Você tem a campanha aí em mãos, ô Paulo Júnior? Na tabla? Na tabla?
21 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Perdeu bastante. Perdeu até. bastante. 69 pontos. Como você falou, o Barcelona tinha chance de título, mas o Barcelona tropeçou também. Então quem vê a tabela final da temporada 99-2000 e vê 5 pontos de diferença do La Coruña para o Barcelona, talvez não se dá conta de que a coisa era bastante próxima, né? Eles estavam muito próximos, mas essa rodada final infeliz para o Barça acabou deixando essa vantagem um pouquinho maior. 69 pontos? 69 pontos. Você vê como são as coisas? O título de 13-14 do Campeonato Espanhol, com 69, estaria em quinto lugar, o La Coruña. O campeão, o Atlético Madrid, fez 90 pontos. Pois é, porque assim, é uma campanha normal, né? Campanha Ganhou normal. 21 de 38. Hoje em dia, para ser campeão, tem que ganhar o quê? 28, 30 jogos, né? Fez menos que os chamados 2/3 necessários para você poder pensar em título. Campeonato bem equilibrado. Um campeonato bastante equilibrado. Era legal o campeonato espanhol, viu? Era bacana. Teve bom, né? Hoje em dia eu não tenho mais muito saco, não. Pra ser bem sincero. O Donato fez o gol, a gente já ouviu ele marcando o gol e a narração, mas agora a gente vai ouvir um maravilhoso portunhol de Mauro Silva e Donato falando. Eles estavam em 95, então eles falam um pouco sobre como foi esperar por 5 anos para tirar aquela lembrança do pênalti que o Bebeto não quis bater e o título de 2000. Vamos ouvir Mauro Silva, depois Donato. Que idioma maravilhoso que eles inventaram. Para todos, ¿no? Sin duda, sin la menor duda, pues en el campo, en el vestuario después, yo me acuerdo ahí de ver a Bebeto tirado en el suelo, en el vestuario después del partido, ¿no? Nadie tenía ganas de ir a la ducha, de ir a casa, estaba, bueno, nadie sabía exactamente lo que hacer, ¿no? Cada uno tirado para un lado, cada uno, si pudesse meterse dentro de un agujero, se metía para que nadie le encontrara. Pero son cosas que pasan en fútbol y una de las cosas que dificilmente uno se olvida, ¿no? Já havíamos comprado. Eu fui um pouco. Que beleza, hein? Mas eu fui um pouco junto com o Mauro Silva, né? Foi. O espanhol dele tá. Não tá bem. Mas perdoaram o Bebeto? Você sabe essa história? Eu não sei. Saber, vai ter que pesquisar. Boa pauta, hein? Perdoaram o Bebeto, meu? Que pipocada, hein, Bebeto? Nossa! E eu lembro a minha lembrança do Bebeto é a revista Caras da Copa de 94. Não sei se você lembra a Caras especial dos convocados de 94, que vinham os jogadores em poses em casa. E o Bebeto tá com uma bela de uma calça, uma camisa pra dentro, assim, deitado na cama. E tá lá, né, contando um pouquinho da vida dele e tal, na Espanha. Eu não lembro disso. É uma baita revista. Eu vou te trazer a Caras especial convocados Copa de 94. Boa. E eu não vou pôr a música que tá aqui no roteiro que a gente vai pôr, porque já ouviu muita coisa. Daqui a pouco a gente ouve. Já deu. Tem cúmbia por aí, daqui a pouco a gente vai ouvir. Temporada 2000-2001, La Coruña, atual campeão espanhol de futebol, volta a abrir os cofres, tanto para manter seus jogadores, como para trazer novos nomes. O goleiro Molina, fraco pra cacete, foi contratado. O lateral Capdevila, que não é o Capdevila de hoje. O meia Valerón, que também era parte daquela seleção espanhola inconsistente. Quando existiu uma seleção espanhola, né? Assim, mais variada entre os times, né? Que você ia ver uma Copa do Mundo, tinha lá esses jogadores todos que rodavam por times intermediários também, né? Não era essa coisa meio Barcelona, Real Madrid. Exato. E no ataque, Paulo Júnior, o Tristan chegou, o Diego Tristan, e foi muito bem, foi artilheiro enquanto esteve na equipe, que trouxe também, já graças devido ao grande sucesso de Mauro Silva e Flávio Conceição e Donato, trouxe Emerson e César Sampaio. Pouca gente lembra disso, hein? Porque não foram bem, especialmente o César Sampaio, quase não teve chance na equipe e se pirulitou, veio jogar sabe aonde? Não tenho certeza se foi direto, mas ele veio jogar no Corinthians, virada do século, 2001. Eu acho que é. Não era isso? Ele não joga naquele uniforme... eu tenho uma imagem dele com a camisa da Pepsi, patrocínio Pepsi, então, mas pode ser que eu estou exagerando. Tem que ver o Sampaio. Enfim, eu vou ver aqui o César Fica aí o nosso ouvinte que descubra e nos conta se descobrir. Se não quiser contar também, não tem problema, a gente procura depois. Não precisa trabalhar sob demanda do meu time de botão.
O La Coruña venceu a Supercopa da Espanha, ganhou de novo do Espanhol. Corinthians. Corinthians? É, e também não jogou nada no Corinthians. Acho que fora o que ele pensou, né? Acho que já deu, né? Corinthians Já deu. 2001, diz aqui a ficha do Samp. É. E ainda jogou no São Paulo depois. César Sampaio... Corinthians, Japão, São Paulo. O César Sampaio é como diz Leandro Leonardo, ele não aprendeu a dizer adeus. Poderia ter acabado antes a sua carreira. Mas enfim, a temporada do La Coruña com César Sampaio, mas ao mesmo tempo sem César Sampaio, não foi de título, foi só a Supercopa mesmo, conquistada no começo da temporada. Na Copa dos Campeões, a primeira participação do time, Panathinaikos, Hamburgo e Juventus foram derrotados na primeira fase, num grupo de 4, cujo qual o La Coruña venceu. Na segunda fase era mais uma vez um grupo de 4, e Paris Saint-Germain, Galatasaray e Milan também foram superados, mas aí chegou nas quartas de final, no mata-mata. O Leeds United da Inglaterra eliminou o La Coruña. Como é que eu conto hoje pro... É pra fechar a lojinha, né? Que eu conto hoje pro moleque que vê o Leeds na segunda divisão do FIFA de 16 lá, que o Leeds chegou lá, na semifinal. Que coisa, hein? Que coisa, né? E a chance do binacional era um time realmente um sério candidato à conquista, mas não conseguiu. Venceu 15 dos 19 jogos em casa, 15 de 19, mas não conseguiu o título. Fora de casa, a primeira vitória jogando dentro do Camp Nou foi a grande conquista do time. Isso parece pouco, a gente pensando aqui agora, mas são tantos anos de confronto, né? Foi só nesse ano que o La Coruña venceu o Barcelona. O que mostra, para quem talvez tinha a ideia dos anos 90 do La Coruña ser um time grande mesmo, não, ali é o grande momento mesmo, né? Não é, o time que nunca tinha vencido no Camp Nou. Pois é. É um dado bem interessante. Pois é, se dimensiona exatamente aí. E foi outro dos grandes jogos do Djalminha, que se sentar aqui e perguntar, fala dos seus grandes jogos. Provavelmente ele vai citar esse 3-2 no Camp Nou. Mas o Caneco ficou nem com o Barça, nem com o La Coruña, ficou com o Real Madrid. O Real Madrid que estava começando a montar aquele time galáctico. O Tristan... Artilheiro Raul Madrid. Raul Madrid, inclusive, né? Você gostava do craque. Craque, né? Craque de bola. Que professor, né? E os caras contratando, deu craque. Ontem eu assisti no Megapix, Gol 2. Você gosta de... Não. Mas eu gosto de pensar como foi filmado, né? Porque... Que loucura, né? Que loucura. Créditos, Raul, interpretando Raul. Tem cabimento, né? Aparece isso no crédito? Os créditos apresentando himself. Raul, ele mesmo. Beckham, ele mesmo. Cacilhas, ele mesmo. É sensacional. Himself. Ai. Paulo Júnior, o Tristan foi o artilheiro. Se o Raul foi o artilheiro do campeonato, o Tristan foi o artilheiro do La Coruña nessa 19. montanha. Fez 19 vezes a bola chegou no filó através de seus pés ou cabeça, ou peito, ou coxa, ou joelho. É possível fazer gol de muitas formas. Né? Isso é muito louco. Há quem diga até que o gol de mão do Neymar na última final do Copa dos Campeões teria que valer. Eu acho que não. Acho que gol de mão aí já bateu na mão, entrou, não é gol. O ano de 2001, 2002, o La Coruña sem o título, já sem a taça, dormindo dentro de suas dependências, voltou a ser vice-campeão. Mais uma vez vice-campeão. A gente estava falando fora do ar que o time do Bebeto no começo dos anos 90 ficou 2 vezes com vice, né? Pois é. 93, 94 e 94, 95, né? Isso. Tá aí, de novo, um vice-campeonato no colo do La Coruña, que poderia, portanto, a gente pode pensar aqui, né? Um time que fica 3 vezes com vice-campeonato podia ter mais do que uma taça para contar a história. Tristan foi mais uma vez artilheiro, fez 21 gols, e antes da gente partir para cereja do bolo, a gente vai ouvir um pouquinho de música, um pouquinho de cumbia. Vale dizer, antes disso, que na Liga dos Campeões, né, Paulo, mais uma vez as quartas de final foram um limite. Dessa vez o Manchester United eliminou o Deportivo La Coruña dessa contenda. A cereja do bolo, Paulo Júnior, serão 2, então a gente se prepara... Ainda que nunca eu tenha visto uma fatia de bolo com 2 cerejas, mas... Mas aqui tudo pode. Ouviremos os Ressentidos com a Cumbia China. Os Ressentidos, que são um grupo galego, mas eles são, na verdade, de Vigo. Mas também uma banda muito conhecida naquela época, uma banda mais dos anos 80, mas que nos anos 90 arregaçou na Galícia. Vamos ouvir Cumbia China com... Tá em desuso, arregaçou, né? Arregaçou, não sei porquê. Vamos de Cumbia China.
Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. O meu time de botão sempre lembra que esta guitarrinha que você está ouvindo não é guitarrinha, é guitarraça. É de George Harrison. Ele mesmo. Ele mesmo, himself, interpretando himself. A temporada 2001-2002 foi marcada para o povo de La Coruña pela conquista da Copa do Rei. Não é o título mais importante da Espanha, Paulo Júnior, é como a Copa do Brasil e tudo mais. Só que nesse ano ela tinha uma coisa extra, era o centenário do Real Madrid. E a final, por conta disso, seria em Santiago Bernabéu. E o coube ao La Coruña enfrentar... É difícil ser o Real Madrid também. Meu aniversário, a final é lá. A dureza torcer pro Real Madrid, né? Nossa. É demais pra conta, né? E o La Coruña teve que enfrentar o Real Madrid na final, lá mesmo, dentro de Santiago Bernabéu. Uma final, um jogo único, fora de casa, contra o time mais rico do mundo desde já. E um time que tinha jogadores como Figo, Zidane, o Raul já citado, o Morientes já citado, o Roberto Carlos já citado, Hierro. E o Makelele, né? Por que não dizer? O Makelele que era coisa, né? Você precisa de um jogador que marca, aí você vai estar do Grave, assim. Aí você vai estar do Makelele. Os jogadores que ficam taxados como marcadores e só. O Makelele era mais do que isso. E o Makelele do Palmeiras era bom, Bruno? Não. Não, né? Não. Era um pouco mentiroso o Makelele. Era bastante mentiroso. Né? Não honrava o apelido. 25 mil galegos foram até Madrid torcer pela sua equipe. E em 25 minutos de contenda, o jogo já estava 2-0 pro La Coruña. A gente vai ouvir o primeiro gol aqui, o gol do Sérgio. Sérgio, assim, é que o rádio tem isso, né? Podcast tem isso, você ouve só. Mas a imagem da torcida do La Coruña atrás do gol, se caindo em cima das cadeiras, as cadeiras do Santiago Bernabéu, são imagens muito bonitas. Vamos ouvir o gol, depois a gente volta com mais cereja no bolo. Muy conocidas, pero en el máximo grado de concentración y de habilidad, porque el Deportivo parece que está muy metido en la final. Ha sacado ahí Molina, el balón hacia Tristán, cortó Salgado, Mauro para Sergio, Sergio juega con Fran de nuevo hacia Sergio, se la ha llevado bien Tristán, Sergio, buen regate de Sergio con Salgado y gol. Ha marcado Sergio para el Deportivo. Ha marcado Sergio para el Deportivo a los 5 minutos. Qué jugada de Sergio. Primero en las paredes con Tristán y Valerón. Y finalmente rapidísimo como se plantó ante César. La jugada ha sido espectacular desde el inicio. Le cayó a este hombre que ha finalizado la jugada. Combinó en el medio del campo. Recibió una pared luego con Tristán. Tenho a impressão que o narrador Jura? Ficou um pouco triste com o gol que o Real Madrid sofreu. O narrador não ficou muito feliz. Agora, eu não gosto muito de uns clichês absolutos, assim, mas e o Salgado, hein? O Salgado, né? Olha o espaço que ele dá no gol, sabe? Depois vale a pena quem quiser assistir. Fraco na marcação, né? E tem uma coisa curiosa dessa Copa do Rei que eu tô vendo aqui no tabelaço do Wikipedia. Obrigado pra você que alimenta o Wikipedia. Esse monstro que alimenta o Wikipedia. Confronto La Coruña e Hospitalet, ou Hospitalete, depende de como você quiser dizer, não aconteceu. Porque o La Coruña protestou que não queria jogar no gramado artificial do rival o jogo de ida. E aí, quando o rival
foi colocado pela federação para jogar em outro lugar, também não quis jogar. Aí foi eliminado. De birra? De birra. Não teve o jogo, avançou direto para, nessa altura, foi às quartas de final. Quando passou pelo Valladolid. Na semifinal pegou o Figueres. Que coisa, hein? Figueres. O jogo foi em Santa Cataranes. Figueres. UE Figueres. Que loucura. É um lugar ali na região da Catalunha. E para depois fazer a final que a gente ouviu contra o Real. Rapaz. Dizem lá em Hospitalete que se esse jogo acontecesse, a história seria outra. O Hospitalete. Pois tá manchado, hein? O título tá manchado. Tinha até uma hashtag lá, Rumbo al Bernabéu, se houvesse Twitter na época. A outra cereja do bolo, Paulo Júnior, vem só quase 3 anos depois. A gente vai ter que fazer aqui um preâmbulo, porque 2001... Preâmbulo! Então, de preâmbulo. Entre 2001, 2002 e 2003, o título não chega em La Coruña, mas são boas temporadas. O Djalminha foi embora, isso é importante dizer. Para a temporada 2002-2003, o Djalminha foi embora. A gente lembra que ele deu aquela cabeçada no treinador. O que seria o Djalminha na Copa, hein? Ficou sem espaço e tudo mais. Pensou, meu, aquele Brasil e... Semifinal Brasil e Turquia, né? O Ronaldinho suspenso. Joga Djalminha, Rivaldo e Ronaldo. Que beleza, meu. Mas jogou o Edilson, gosto do Edilson também. Mas é outra característica, né? Jogou ele no lugar do Juninho Paulista, na primeira fase, né? O Juninho Paulista jogou bastante, né? O Denilson entrava, acho que com justiça, era muito rápido na ponta, mas era interessante. Talvez se aquele time tivesse o Djalminha, ele ia ser lembrado com ainda mais talento, porque muita gente lembra só do talento dos 3 R's, né? O Djalminha talvez tivesse ajudado esse time a ser ainda mais talentoso. Supercopa da Espanha mais uma vez vencida pelo La Coruña. Venceu o Valência com 3-0 no Riazor e 1-0 no jogo de volta. Levou mais um título nacional, portanto. Já no Campeonato Espanhol, o La Coruña ficou em terceiro. Voltou à Liga dos Campeões, mas já perdeu um pouquinho. E vale lembrar uma coisa, que já tá em terceiro, já tá indo pra Liga dos Campeões, né? Então, já tá mudando a brincadeira. Já tá virando uma teta aí pra Liga dos Campeões, né? Hoje em dia, o 11º vai pra Liga dos Campeões, porque afinal de contas, no Liga dos Campeões não pode ficar sem o Cristiano Ronaldo, porque é o Cristiano Ronaldo que faz a propaganda da Gillette e a Gillette que paga a UEFA pra ter os campeonatos com os ingressos tão fortes. Enfim. E um homem sem Gillette não é nada, né? Não é nada. O senhor que fez a barba, né? Fiz a barba hoje pra incentivar o meu cachorro a tosar-se. Que cachorro? O cachorro da minha mãe, na verdade, ele tá em casa e ele tava rosnando, ele não queria fazer tosa. Aí eu passava passei o barbeador pra encorajá-lo. Eu fui no barbeiro essa semana. Sexta-feira eu fui ao barbeiro. Foi ao barbeiro? Fui. Seu Geraldo. Monstro sagrado. Nossa. Ele é de direita ou de esquerda? Ele não é nada. O que me incomoda um pouco é que a TV fica no vídeo show. Eu fiquei, seu Geraldo, né? 40 anos de barbearia, como é que aguenta ver vídeo show? Mas é um grande do gente boa. Transferência no meu time de botão, o Roy Mackay, como ídolo do La Coruña, vai embora negociado com o Bayern de Munique. E o Donato, aquela expressão tão legal, né? Pendurou as chuteiras, falou, pra mim basta. Se aposentou, continua na Espanha, eu acho. Não sei como é que tá o espanhol dele, nem o português dele, porque não sei aonde ele mora. Cadê você, Donato? Cadê você, Donato? Grande carreira que ele fez. Vestiu uma camisa só na Europa e foi muito leal, um bom jogador. Na Liga dos Campeões, os espanhóis começaram a caminhada na terceira fase de preliminares, né, a pré-Copa dos Campeões, contra o Rosenborg na Noruega. Passaram pelos noruegueses, depois pegaram... Sufoco, hein? 1-0 no agregado. 1-0 no agregado, né? 0-0 e 1-0. Eu não tenho o autor desse gol, mas enfim. Também não tem. Também não tem, mas enfim. Na fase de grupos, a AEK da Grécia, o Mônaco da França e o PSV da Holanda se enfrentaram. Deu pra passar de fase. Não sem... Foi a clássica campanha que, assim, em casa, 3 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias. Beleza. Aquele velho clichê de grupo com 4, você tem que fazer os 9 em casa. Exato. Arranca um empatezinho, classifica com 10. Por pouco fica fora. O PSV fez 10 também. Mas aí tem a chapuletada, né? Cara, 8-3 pro Mônaco, em Mônaco. Não dá. Como é que pode uma partida dessa, né? Não existe. Esse jogo não existe. 8-3, uma belíssima de uma trolitada que acabou sendo o fôlego que o Mônaco precisava para se classificar e chegar forte na fase final. O Mônaco chegou na decisão dessa Liga dos Campeões. Oitavas de final. Juventus da Itália no caminho do La Coruña. Só um detalhe para completar. Chegou a tal jogo 7-2.
Chegou a estar 7-2. Eu achei que tinha sido uma goleada ainda maior. Achei que tinha chegado a abrir um 6-0. Mas 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. 4-0 em meia hora. Nossa. O Mônaco fez. Aí o La Coruña diminuiu com o Tristan. Entrou um pouquinho no jogo, mas já tratou de sair de novo. A Juventus da Itália, adversário nas oitavas de final, foi ultrapassado. O time que tinha Marcelo Lippi comandando o Buffon, Thuram, Ferrara, Nedved e Del Piero perdeu. Na primeira partida no Riazor, os galegos venceram por 1-0, gol do contratado da temporada, o Luque. E em Turim precisava só do empate, mas o artilheiro Pandiani, aos 12 minutos do primeiro tempo, já fez 1-0 e já praticamente encaminhou a classificação. Mais uma vez as quartas de final no caminho do La Coruña. Uma hora ia ter que passar, né? Não é possível, mas dessa vez o adversário era o atual campeão. Ia ser complicado pegar o Milan nas quartas de final. 23 de março, Paulo Júnior, do Deportivo em Milão, contra aquele Milan do Carlo Ancelotti que tinha Kaká em grande. O Kaká estava inspirado. Voando, né? Nossa, ele voando. Ele pegava fraco na bola, a bola ia nos cantinhos, nas caixinhas, ele carregava na bola, não escapava. O Kaká é um cara que eu gosto de lembrar da eleição de melhor do mundo, porque ele, eu não sei, o talento do Ronaldo, o talento do Ronaldinho, o talento do Rivaldo é uma coisa. Agora o Kaká, ele aprendeu a jogar de um jeito na Itália, né? E nessa fase estava voando. Nesse jogo, inclusive, né? Fez 2 gols e arrebentou no jogo de ida. É um jogador que usa mais, tem mais intelecto do que talento, né? E sabe usar muito bem, sabe se adaptar, enfim, tá se adaptando. E o La Coruña saiu na frente, hein? Saiu na frente, né? Pandiani. No Pandiani parecia que ia dar, mas foi 4-1 pro Milan na partida em Milão. O meio de campo do Milan era mais ou menos Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kaká. Cafu e Serginho apoiando o meio de campo, um de cada lado. E no ataque... Ele mesmo, Shevchenko. E tinha o Crespo também, né? Ou o Crespo chegou na temporada, não lembro, mas enfim. Um timaço. Mas achou que o 4-1 era suficiente e quando chegou no alçapão do Riazor em La Coruña, em 7 de abril de 2004, aniversário da minha prima Daniela. Ah, Daniela, te amo, minha linda. O jogo foi um dos mais marcantes e épicos da história da Liga dos Campeões e da própria história do Deportivo La Coruña. Essa é a chapuletada, né? É a chapuletada. Não tem cabimento perder uma vaga com 4-1, né? Eu acho que aquela coisa no túnel do vestiário era assim, ó, gente, a torcida perdoou o 8-3, agora é a nossa chance de ir, né? E o mais legal é que já faz o 3-0 no primeiro tempo. O 3-0 já bastava porque tinha o gol fora. Então, volta do intervalo, imagina como é que foi esse intervalo, né? 3-0, o terceiro saiu aos 44. Então, já volta do intervalo, em tese classificado, faz o 4-0 com o Fran. Pandiani, Valerón e o Luque fizeram os outros gols, os gols do primeiro tempo. Eu lembro que eu estava no meu primeiro estágio, segundo ano de faculdade. 2004, hein? Eu fingia que estava trabalhando e vivia o placar ao vivo lá da UEFA e falava, não é possível. Não é possível, não é possível. 2004 era possível, eu tava no meu auge de acompanhar, viu? Segundo colegial. Essa era a melhor fase, sem dúvida nenhuma. Pro Milan, isso foi o prenúncio do que aconteceria no ano seguinte, né? Em Istambul, quando um 3-0 pro Milan, né? Virou um 3-3 e a vitória do Liverpool na final, nos penais. Que o Shevchenko bateu com uma vontade, o pênalti, que até hoje eu não me conformo. Não sei como é que ele pisa em Milão. Eu não sei. Semifinal, finalmente a semifinal se abriu em sonho para o Deportivo La Coruña, que encarou o Porto. O Porto de Deco e Carlos Alberto. Derlei. Que Porto surreal, né? Que Porto surreal. Que tinha tirado o Manchester, né, nas oitavas. Tinha tirado o Manchester. É o grande cartão de visita ali do Zé Mourinho. A hora que o Zé Mourinho fala aqui, ó, eu sou o Bambambam. É nós mesmo, vocês se ligam aí. E o sonho acabou ali. O Porto chegou, afinal, era a chance de encontrar o Mônaco na decisão e devolver o 8-3, mas isso não aconteceu. A final seria perfeita, mas não foi. O Porto se classificou e esse time acabou ficando... Fala, Wilson, tudo bem? O Wilson chegando aqui no estúdio. O Depor nunca mais foi o mesmo. Esse foi aquela última acelerada antes de acabar a gasolina do ultraleve. Que coisa, hein? do ultraleve é meio chato, né? Porque acabar... Ultraleve é com gasolina, né? Deve ser, né? Asa Delta que é... Não, né? Asa Delta Acho que não. Derlei decisive as Porto progress. Chama aqui o site da UEFA. 1-0, gol do Derlei de pênalti aos 60 minutos. Deu Porto, não deu La Coruña. Este foi
o time do La Coruña, que entre a virada do século, né? De 99 até 2004, encantou uma cidade, mas depois entrou em complicações financeiras, econômicas, que acabaram se traduzindo em complicações esportivas e técnicas. O La Coruña viu o rebaixamento chegar em 2011 e hoje é um time que joga a primeira divisão sem nunca saber se vai ficar, né? Começa a temporada sempre sem saber se vai ter condição de permanecer. A gente vai fazer um botão por botão meio rapidinho, porque a gente já falou de muita gente aqui. Mas vamos lá, botão por botão. Botão por botão. Se você se pergunta quem fala essa voz botão por botão, não sou eu nem o Paulo. Quem faz essa voz é Paulo Bassic. Ele mesmo? Ele mesmo. Paulo Cavalcante Bassic, eu não sei exatamente qual é o nome, eu chamo de Paulo Bassic. Paulo Júnior, a gente já falou de Manuel Pablo, do Naibê, a gente já falou... Monstro Naibê. Naibê, monstro marroquino, o Turo Flores, o Roy Macai, já falou do Fran, já falou um pouquinho de cada um, mas eu vou fazer esse time de botão um pouco diferente. 4 jogadores de destaque pra gente falar, brasileiros. Donato, Mauro Silva, Flávio Conceição e Djalminha. A gente viu jogar mesmo os 3 primeiros. O Donato, aquela coisa, né? Passava pouco, né? Pois é. Não passava. Ainda que ele jogou até os 41 anos, ele... posso até... Claro, estaria sendo injusto de falar que ele é lembrado por isso. Mas ele ficou muito famoso aqui no Brasil pela longevidade, né? Por você ouvir falar também que, pô, o Donato, 40 anos, né? Segue jogando, 39, 40, 41. Jogou muito tempo, né? Muito tempo. Ele foi revelado pelo Vasco da Gama e partiu para a Espanha para jogar primeiro no Atlético de Madrid. E em 93 chegou no Deportivo, onde jogou por uma década inteira. O Mauro Silva foi... não é contemporâneo, eu ia falar conterrâneo, né? Contemporâneo de La Coruña com o Donato. O Mauro Silva apareceu no futebol brasileiro naquele time do Pofechô, né? O time do Bragantino, e jogou mais tempo ainda no La Coruña, jogou entre 92 e 2005. As pessoas falam que o time do Tetra de 94 era ruim. Eu acho assim, é ruim se você levar em consideração que o Dunga e o Mauro Silva são ruins. Mas isso é meio que um mito que se criou, né? O Mauro Silva é um senhor jogador, cara. Pois é. O senhor jogador, tinha um passe bom. Acontece que ele tinha um ombro muito forte. Era um cara extremamente musculoso, duro, cheio de quina, né? Então, naturalmente, ele não era o jogador, o brasileirinho que as pessoas querem, que drible pra cá, drible pra lá. Se em 94 me dessem a chance, você quer o Mauro Silva ou o Denner no seu time? Vou ser polêmica aqui. Mauro Silva ou o Denner? Polêmica. Eu falo, eu quero o Mauro Silva. Não, muito bom jogador. E a gente já falou disso em outros programas, né? Aquela seleção sofre de vários estigmas, né? Da herança de 90, da herança da expectativa de 82, 86, do que viria depois com essa febre Ronaldo, Denilson, Rivaldo, essa coisa, alegria. Então ela fica num lugar ali que muita gente não gosta, mas eu adoro aquele time. Somos 2. E não sei se você, na sua infância em São Paulo, Paulo Júnior, lembra que tinha uma escolinha de futebol que o uniforme era roxo e verde. Roxo e verde. E o uniforme e a escolinha se chamava Escolinha de Futebol Amaral e Flávio Conceição. Lembro bem. Né? Que eles fizeram uma bela dupla de volantes naquele Palmeiras de 96. E aparentemente tinha alguém ali da Galícia, né? Alguém de La Coruña que morando em São Paulo no Palmeiras de 96. O cara falou, eu quero esse time inteiro. Eu quero o Amaral, eu quero o Flávio Conceição, eu quero o Djalminha. A gente não citou, mas o Rivaldo passou lá, né? Entre o Bebeto e o Djalminha tem um Rivaldo jogando aí no La Coruña. E o Flávio Conceição foi também pro time por causa daquilo que construiu no Palmeiras de 96. Batia bem na bola pra cacete. Muito bom, né? Jogador de Olimpíada, jogou com a seleção brasileira na Olimpíada. E mais um desses que hoje a gente ouve falando volante moderno, né? Mais um que jogava bola e marcava, né? Fazia o que outros vieram fazer. E que hoje, a meu ver, esse cara elogiado como moderno é muito mais um cara de transição, né? É o Elias, é o Paulinho, é o Ramires, é o cara que tem a transição rápida. Mas pra mim, não temos... são mais raros jogadores do nível de Flávio Conceição de querer a bola, né? De gostar da bola, né? De gostar de dominar o meio campo. Carimbador de bola, tratava bem, sabia virar o jogo. Tanto que não teve muitas chances na seleção brasileira, depois de Saint-Denis, Copa de 98, esperava-se que ele fosse ter mais espaço, ele não teve.
mas azar do Brasil, porque ele teve espaço, por exemplo, no Real Madrid. O Real Madrid Pois quis. E o Brasil acabou não dando a atenção que ele merecia. Pra gente fechar, Paulo Júnior, Djalminha a gente já falou sobre um pouquinho sobre ele no programa. Há mais o que dizer? Vamos ver números, vai, pra dizer que não falamos de números. Seus gols, 38 em 137 jogos pela Liga, 9 em 27 em competições europeias. Tem a lembrança também da cavadinha, né? Dos pênaltis, né? Ele que, num tempo em que nem todas as pessoas no Brasil assistiam o Campeonato Europeu regularmente, isso chegava, né? Cavadinha do Djalminha, pênalti que ele só empurrava. Tinha até os anos 90 havia até uma coisa, né? De Djalminha e Marcelinho Carioca, né? Os dois abusando dos goleiros nos pênaltis, né? Muito famoso pelos pênaltis e muito famoso por esses lances que a gente lembrou aqui durante o programa. Bastante temperamental, um carioca de família de craques, né? Filho de craque. Pois é. E um cara bacana, um cara que eu acho que... A gente já falou sobre isso no programa, seremos redundantes agora, mas que eu acho que poderia ter sido muito mais do que foi. E aí eu não estou falando sobre o que ele não foi especificamente, mas sobre o que ficou para contar de história, porque ele foi muita coisa. Ele foi campeão pelo La Coruña, cara, sabe? Ninguém foi isso, sabe? Mas eu acho que quando meu filho tiver 20 anos e for pesquisar alguma coisa no computador da época, sei lá o que vai estar no cérebro já, né? Vai estar no cérebro. Não, já vai estar. Já vai estar, né? Eu cravo que já vai estar. E o Djalminha não vai ter o espaço proporcional à bola que ele tinha e ao que ele construiu, de fato, na sua carreira. Monstro! Por causa de uma cabeçada que ele deu e, enfim, tudo mais. Paulo Júnior, tchau. Valeu! Este foi Viva La Coruña! Viva La Coruña, que volte saudável, que contrate. Quem seria o Djalminha e o Mauro Silva para trazer hoje, assim? Hoje? Podiam contratar o Lucas Lima? O Mauro Silva, o Djalminha, o Lucas Lima e o Rafael Carioca. Isso, pronto. E vai lá bater de frente com o Messi, Soares, Neymar e o apito e o mando de jogo e a liga e o melhor horário. Pois é. E o sol que bate só na torcida visitante. É uma loucura o Campeonato Espanhol. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas com mais um time do Balacobaco. Quer dar sugestão? Dê sua sugestão nos comentários aqui. Eu tenho sugestão, Você tem sugestão? Mas vou dar nos comentários. Vai dar nos comentários, porque se eu falei, tá falado. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço, Paulão. Valeu. Hasta la vista.